Deus abençoe a sua vida de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. A leitura de hoje está em Lucas capítulo 7, versículos 2 ao 8. A cura do servo de um centurião. Após a leitura iremos para a reflexão espiritual, a revelação de Deus para a sua vida e para a nossa alma. Amém? E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito. Esses anciãos enviados pelo centurião, rogaram-lhe muito ao Senhor Jesus, dizendo: é digno de que lhes concedas isto. Ou seja, mestre, vamos até o servo do centurião, que está à morte, que está doente. E ele pediu ele rogou que nós viemos até o Senhor. Então no versículo 5 diz: porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Falando ali dos benefícios que o centurião havia feito àquele povo. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, ou seja, próximo da casa do centurião, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha que forte. E por isso nem ainda me julguei digno de ter eu ir contigo, ou seja, não sou digno de ir até o Senhor, não sou digno de ter o Senhor na minha casa, não sou digno de tê-lo na minha casa, de entrar na minha casa, eu não sou digno, Senhor. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Vamos à reflexão, pessoal, isso é muito forte. Ou seja, aquele centurião, na época, era um centurião romano. Ele não era qualquer pessoa na época, ele tinha autoridade. Um centurião, ele cuidava de 100 soldados, pode-se dizer assim. Então ele era um militar romano da época. E ouvindo falar, das proezas, sinais e maravilhas que o Senhor Jesus fazia, porque o ministério do Senhor Jesus foi marcado por 3 bases principais. Curas, as muitas curas de enfermos, libertação espiritual e a pregação do reino de Deus, a salvação, a vida eterna. Então aquele soldado, aquele militar, ouviu falar sobre os milagres do Senhor Jesus e creu e enviou então anciãos da sinagoga para buscarem ao Senhor Jesus, para curar o servo dele, que ele tinha muita estima. Então veja a grande lição que esse centurião romano, que nem pertencia ao povo judeu, ele nos traz nessa passagem. Ele se humilhou, ele se humilhou, porque imagina um soldado romano que futuramente viriam a crucificá-lo, ou que não gostavam dos cristãos ou do evangelho da época, a se submeter à autoridade do Senhor Jesus. Ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus e o poder. Então ele creu, então ele se humilhou e foi até Cristo. A outra lição é que ele, além de se humilhar, ele reconheceu o pecado dele. Mestre, eu não sou digno de que eu vá à tua presença, de que eu esteja à tua presença. Eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Olha só, isso é muito forte. E a terceira grande lição é que ele usou a fé e disse: mestre, nem precisa ir em casa, manda somente uma palavra, porque assim como eu tenho pessoas sujeitas a mim, eu digo vai, este vai, digo vem, este vem, manda somente uma palavra, que o meu servo será curado e salvo. Olha só, então são 3 grandes lições, pessoal, que primeiro,
independente se você é romano, é grego, independente da sua nacionalidade, independente de onde você mora, independente de religião, independente de denominação, não importa. Se você é alma vivente, se você é uma pessoa que respira e você usar dessas 3 lições, que é a humildade em reconhecer ao Senhor Jesus como o mestre dos mestres, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, porque está escrito que ninguém vem a Deus senão pelo Senhor Jesus, pela fé através do Senhor Jesus. Primeiro ponto, humildade. Se você usar a humildade, se você reconhecer o seu pecado como aquele centurião, ele reconheceu: mestre, eu não sou digno, meu pai, eu não sou nada, eu sou pó, eu preciso do Senhor, me ajuda, né? E se você usar a sua fé, ou seja, você crê, o crer não é somente acreditar, o crer é você se submeter à palavra de Deus. Então, certamente, o Senhor Jesus, assim como ele se admirou com a fé daquele soldado romano e deu a vitória para ele, né? Salvou, curou ao servo dele, assim também vai acontecer na sua vida. Sua vida vai ser repleta, envolvida, né? E cheia, acompanhada pelos sinais e maravilhas e milagres, libertação, transformação e salvação do Senhor Jesus para com a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa revelação maravilhosa, pela tua palavra, e que nós possamos então seguir o exemplo desse centurião, meu Pai, que nós possamos então ir em direção ao Senhor com humildade, com reconhecendo que somente a autoridade e poder está em Ti e em mais ninguém. Que possamos reconhecer com frequência os nossos pecados e falhas e transgressões e buscarmos de Ti misericórdia e piedade. E que através também da nossa fé, não somente a fé de crer, acreditar, mas a fé de nos entregarmos, de nos submetermos em, a cada respirar, nós vivemos conforme a Tua palavra, lutarmos para vivermos conforme a Tua palavra, e que o Divino Espírito Santo nos dê essa condição, para que então só possa vir para a nossa vida com os Teus milagres, com as Tuas transformações, libertações e o principal, com a salvação para a nossa alma, meu Pai. É o que eu peço para todas essas pessoas que estão ouvindo essa oração, e me incluo neste pedido, que desde já eu creio, meu Pai, que o Senhor alcança essas pessoas e nos faz vivermos essas 3 lições. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém e graças a Deus.